أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Insha'Allah ta'ala, hoje vamos falar acerca do politeísmo. Vamos falar do politeísmo para conhecermos alguns fatores que podem invalidar ou anular a crença de uma pessoa. O politeísmo, conhecido por shirk, que é uma forma de associar a Allah outros parceiros, uma forma de atribuir parceiros a Allah, é uma doutrina que admite e acredita na multiplicidade de deuses. E o Islã, como uma religião monoteísta que acredita na existência de um único Deus, cresceu em oposição a essa tendência. O politeísmo, que é o shirk, é a veneração de qualquer criatura através de rituais que deveriam ser dedicadas exclusivamente a Allah, como por exemplo a súplica, a imolação, a promessa, entre outros tipos de ritos. Mas a pergunta que nós podemos colocar aqui é: quando e como é que o politeísmo entrou na vida dos homens? Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos no Quran al-Karim e diz: Bismillahirrahmanirrahim, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Este versículo dá-nos mais ou menos a dimensão histórica do politeísmo. كان الناس أمة واحدة. No princípio, no início da criação, as pessoas viviam como uma única nação, todos a seguirem a mesma religião. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. No entanto, Allah subhanahu wa ta'ala depois enviou os mensageiros como alviçareiros de boas novas e admoestadores. وأنزل معهم الكتاب. E com eles fez descer o livro بالحق, com a verdade. ليحكم بين الناس, para que pudesse julgar entre os homens, فيما اختلفوا فيه, naquilo sobre o qual eles se divergiram. Segundo Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, entre Adam e Nuh, ambos profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, existiram 10 gerações, todas seguindo a mesma e única religião monoteísta, que é o Islã. Portanto, a primeira vez que o politeísmo foi constatado e entrou na vida dos homens aqui na terra foi no povo do profeta Nuh alayhi salam, quando exageraram e excederam no seu amor pelos virtuosos do seu tempo. Portanto, o versículo do Surat Nuh diz o seguinte: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Este versículo do Surat Nuh, relatando as palavras dos incrédulos no tempo de Nabi Nuh, em oposição à mensagem divina que o profeta de Allah Nuh alayhi salam estava disseminando na sociedade. Então eles disseram: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Não deveis deixar os vossos deuses, não deveis abandonar os vossos deuses.
وَلَا تَذَرُنَّ, não deveis abandonar, Waddan é nome de um ídolo, وَلَا سُوَاعًا é outro nome de outro ídolo, وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. Portanto, neste versículo, as palavras Wuddan, Suwa'an, Yaghuth, Ya'uq e Nasr são nomes de ídolos que eles veneravam. Mas qual foi a história destes ídolos? Comentando este versículo, o Imam al-Bukhari diz o seguinte: estes são nomes de homens virtuosos que viveram no tempo do profeta Nuh alayhi salam. Quando morreram, o Satanás, o Shaitan, seduziu as pessoas para que produzissem estátuas em sua memória, estátuas daqueles homens, e colocassem nos locais públicos. No início era apenas para servir de recordação e lembrança de que, olha, estes homens estavam entre nós e foram pessoas virtuosas, portanto nós devemos seguir o seu exemplo. Portanto, o Shaitan seduziu as pessoas para que colocassem aqueles ídolos nos locais públicos. Mas depois de várias gerações, estes mesmos ídolos, estas mesmas imagens, começaram a ser adoradas. Portanto, a partir deste comentário do Imam al-Bukhari, conclui-se quão perigoso é a produção de imagens, razão pela qual o Islã proibiu essa atividade, como também interditou a ornamentação das casas com imagens de pessoas e animais ou de fotografias penduradas nas paredes. De acordo com o Imam Ibn al-Qayyim, o Shaitan brinca com os politeístas, cada grupo segundo a sua evolução mental. Alguns foram seduzidos no sentido de venerarem e adorarem os defuntos, esculpindo suas imagens ou curvando-se diante de suas sepulturas em gesto de adoração, como é o caso dos animistas de todos os tempos. Outros adoraram os astros, no sentido de que estes influenciam na vida das pessoas, como é o caso dos caldeus no passado, o povo do Nabi Ibrahim alayhi salam. Portanto, este politeísmo através dos astros continua nos nossos dias. É só ver como a imensa maioria das pessoas, particularmente as jovens, como se empenham na crença desses astros, a crença que as pessoas têm nos chamados signos. Hoje, praticamente, esta forma de politeísmo aparece em forma de arte, em forma de cultura e de várias formas aliciantes e cativantes. Portanto, as pessoas hoje acham que é ser chique consultar um adivinho, acham que é chique consultar um signo. Então o signo diz que, olha, neste mês, as pessoas que nasceram de dia tal para dia tal deste mês, então este mês terão sorte, vão no amor, serão bem-sucedidos, e às vezes acontece exatamente o contrário disso. Portanto, são práticas que um muçulmano sincero não deve se aproximar, não deve nem sequer pensar nessas práticas, muito menos admitir que dentro da sua casa hajam pessoas que praticam esses pecados graves. Outros adoraram o fogo, outros adoraram a vaca e muitos outros aspectos da natureza. Mas também há outros que adoram anjos, adoram demônios, jinn. Note-se que a bruxaria e a consulta aos adivinhos é uma prática comum entre os muçulmanos. Mas estes grupos todos têm um denominador comum, é o que o Corão al-Karim diz: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. E eles adoram, além de Allah, o que não lhes prejudica nem lhes beneficia. E dizem, estes são os nossos intercessores diante de Allah subhanahu wa ta'ala.
Portanto, as pessoas que adoram os defuntos, adoram os astros, adoram os aspectos da natureza, normalmente a diferença entre um mushrik, que é o politeísta, e um kafir, que é incrédulo, é que o politeísta acredita na existência de um criador deste universo. Só que o mesmo, acredita também que Allah não trabalha sozinho. Existem criaturas à sua volta que partilham com Allah o poder, a sabedoria e a soberania. Portanto, a vontade deles também influencia significativamente na vontade de Allah. Então, se nós queremos a misericórdia de Allah, se nós queremos o sucesso, então temos que pedir a Allah por intermédio dessas criaturas. E tudo isto não passa de falsificação ou de forma de falsificar a religião e embelezar o pecado diante das pessoas. Estimados irmãos, vamos falar um pouco das consequências ou de algumas consequências do shirk. Primeiro, o shirk, sendo um dos maiores pecados, Allah subhanahu wa ta'ala asseverou que aquele que se envolver com o shirk e morrer sem se arrepender, jamais obterá o Jannat. Allah subhanahu wa ta'ala, aliás, jamais obterá o perdão de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah jamais perdoará o politeísta, jamais perdoará a pessoa envolvida no shirk. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mas além do shirk, Allah perdoa outros pecados e perdoa a quem lhe apraz. Esta é a primeira consequência. 2. O politeísta, ou mushrik, é um grande injusto, na medida em que o shirk constitui uma grande injustiça cometida contra Allah subhanahu wa ta'ala. Luqman, quando aconselhava o seu filho, um dos melhores conselhos que um pai já deu a um filho foi o conselho de Luqman. Este conselho, pelo seu valor, mereceu o privilégio de ser registrado no melhor livro de todos os tempos, o Quran al-Karim. Luqman, alayhi salam, num dia estava aconselhando o filho e disse-lhe: Ya bunayya la tushrik billah, ó filho meu, não deves atribuir parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Inna shirka la dhulmun azim. Porque o shirk é uma grande injustiça. É uma grande injustiça porque a pessoa deixa de adorar Allah subhanahu wa ta'ala e adora criaturas desprovidas de poder, capacidade de sustentar. Eles mesmos estão dependentes do poder de Allah, dos favores de Allah, necessitam de Allah. Como é que um necessitado vai aliviar um outro necessitado? 3. O shirk anula todas as ações boas que a pessoa pratica. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. E se eles tivessem cometido o pecado do shirk, então tudo quanto fizeram teríamos anulado. Allah subhanahu wa ta'ala diz para o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam e para outros mensageiros que vieram antes do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam o seguinte: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. E foi-te revelado, ó Muhammad, bem como foi revelado aos profetas anteriores a ti, لَإِنْ أَشْرَكْتَ, que se um de vós envolver-se no pecado do shirk, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, todas as tuas ações serão nulas, وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, e no dia do julgamento final contar-te-ás entre os desventurados. Se Allah subhanahu wa ta'ala fala deste modo aos seus mensageiros, e nós sabemos perfeitamente
que os mensageiros foram pessoas virtuosas, pessoas sinceras, pessoas que mereceram a confiança de Allah para divulgarem a sua mensagem às suas criaturas, não se pode imaginar que um mensageiro pudesse pensar pelo menos num ato de shirk. Mas mesmo assim, Allah asseverou-lhes, dizendo que, olha, se um de vós cometer um ato de shirk, automaticamente nós anularemos todas as suas ações. Se Allah fala deste modo aos mensageiros, o que dizer de nós? Portanto, este aviso vai diretamente para nós, que todo muçulmano que cometer um ato de shirk, então que saiba que este ato vai automaticamente anular tudo quanto fez. O mushrik, o politeísta, não terá acesso ao Jannat. Allah subhanahu wa ta'ala tornou o Jannat haram para qualquer mushrik. O Quran al-Karim diz: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله, na verdade, aquele que atribuir parceiros a Allah, فقد حرم الله عليه الجنة, então Allah torna haram o Jannat para essa pessoa, ومأواه النار, e a sua morada será o fogo, وما للظالمين من أنصار. Portanto, os injustos, os politeístas, os que estão envolvidos em atos de shirk, estes injustos não terão socorredores no dia do juízo final. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, respeitados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aproveitamos esta ocasião para falarmos dos tipos de shirk. Os sábios em matéria de tawhid, unicidade de Allah, geralmente dividem o shirk em dois tipos, maior e menor. O shirk maior consiste em crer que qualquer coisa além de Allah possui o mesmo poder e a mesma soberania que Allah. Portanto, passa a adorar, a venerar essa coisa ou essa criatura além do Criador, merecedor de toda devoção. E atrás nós dissemos que o politeísta é um grande injusto. E esta injustiça consiste em colocar as coisas nos lugares impróprios. Mas antes de avançarmos aqui nos tipos de shirk, estimados irmãos, vamos olhar o que é que o Coran diz. Por que é que o Coran considera o mushrik como um grande injusto? No Surat An-Nahl, a partir do versículo 3 até o versículo 23, Allah subhanahu wa ta'ala enumera as dádivas com as quais agraciou as suas criaturas. E depois no final pergunta: um Deus que criou tudo isto para vós, e ídolos que vocês veneram que não criaram nada para vós, quem é que merece a vossa adoração? Quem é que merece a vossa crença, a vossa convicção? Escutemos o que é que o Quran al-Karim tem para nos dizer. Dizia que no Surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. Ele criou com justa finalidade os céus e a terra, exaltado seja pelos parceiros que lhe atribuem. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Criou o homem de uma gota de sêmen e o mesmo passou a ser um declarado opositor.
وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. E criou o gado, do qual obtendes vestimentas, alimento e outros benefícios. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. E tendes nele encanto, quer quando conduzis ao apriscos, quer quando pela manhã os levais para o pasto. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Ainda leva as vossas cargas até as cidades, às quais jamais chegarias, senão à custa de grande esforço. Sabei que o vosso Senhor é compassivo, misericordiosíssimo. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. E criou o cavalo, o mulo e o asno para serem cavalgados e para o vosso deleite, e cria coisas mais que ignorais. Hoje já temos aviões e outros meios de transportes com os quais o homem nem sequer sonhava. Tudo isso pelo conhecimento com que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou o ser humano, quando disse: "Allama al-insana ma lam ya'lam", ensinou ao homem o que este não sabia. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. A Allah incumbe indicar a verdadeira senda, da qual tantos se desviam. Porém, se Ele quisesse, iluminar-vos-ia a todos. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. Ele é quem envia a água do céu, da qual bebeis, e mediante a qual brotam arbustos com que alimentais o gado. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. E com ela faz germinar a plantação, a oliveira, a tamareira, a videira, bem como toda a sorte de frutos. Nisto há sinal para os que refletem. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. E submeteu para vós a noite e o dia, o sol, a lua e as estrelas estão submetidos às suas ordens. Nisto há sinais para os sensatos. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Bem como em tudo quanto vos multiplicou na terra, de variedades cores, certamente nisto há sinal para os que meditam. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. E foi ele quem submeteu para vós o mar, para que dele comesseis carne fresca e retirasseis certos ornamentos com que vos enfeitais. Vedes nele os navios sulcando as águas, à procura de algo de sua graça, quizá sejais agradecidos. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. E fixou na terra sólidas montanhas, para que ela não estremeça convosco, bem como rios e caminhos pelos quais vos guiais. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Assim como os marcos, constituindo-se das estrelas, pelas quais os homens seguiam. أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Poder-se-á comparar o Criador com quem nada pode criar, não meditais? وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Porém, se pretenderdes contar as mercês de Allah, jamais podereis enumerá-las. Sabei que Allah é indulgente, misericordiosíssimo. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. Allah conhece tanto o que ocultais como o que manifestais.
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. E os que eles invocam em vez de Allah nada podem criar, posto que eles mesmos são criados. أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. São mortos sem vida e ignoram quando serão ressuscitados. إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Vosso Allah, vosso Deus, é um único Deus, Allah. Porém, quanto àqueles que não creem na outra vida, os seus corações se negam a entendê-lo e estão ensoberbecidos. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. Indubitavelmente, Allah conhece tanto o que ocultam como o que manifestam. Ele não aprecia os arrogantes. Estimados irmãos, como puderam ouvir, aí estão os versículos do Surat An-Nahl. Como é que o ser humano deixa de venerar, deixa de adorar Allah, que criou tudo isto e muito mais ao seu favor, e vai criar parceiros para poder, através deles, chegar a Allah. Esta é uma grande injustiça. Voltamos para o assunto que estávamos agora a abordar, que tem a ver com os tipos de shirk. Dizíamos que os sábios, em matéria de tawhid, dividem o shirk entre shirk maior e shirk menor. Quanto ao shirk maior, já esclarecemos, mas vamos ver agora o shirk menor. Mas antes disso, dizer que o shirk maior anula imediatamente o Islã de uma pessoa, tornando-se politeísta, mushrik. E a única solução que se pode dar nessa circunstância é que a pessoa, para poder tornar-se muçulmana novamente, terá que proferir a palavra de confissão de fé. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Só assim voltará para o Islã. O shirk menor não anula o Islã de uma pessoa. São atos, quando praticados, reduzem significativamente a crença e a fé, constituindo dessa forma grave pecado. Portanto, o shirk menor são atos que uma pessoa pratica, embora não anulem o Islã, mas comprometem significativamente a fé. São atos que conduzem ao shirk maior. Por isso o Islã vedou as portas para esse tipo de shirk. Não vamos poder falar aqui de todos os atos que constituem o shirk menor, mas vamos apontar para alguns exemplos. Então, alguns destes fatores são os seguintes. Primeiro, expressões que denotam alguma similaridade entre Allah e suas criaturas, colocando Allah subhanahu wa ta'ala em pé de igualdade com as suas criaturas. Certa vez, alguém disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Ma sha Allahu wa shi'ta." Isso significa seja o que Deus quiser e o que tu quiseres, ó mensageiro de Allah. O Nabi sallallahu alaihi wasallam respondeu: não diga assim: "Aja'altani lillahi niddan." Colocaste-me como um parceiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, diga apenas: "Ma sha Allahu wahda." Seja o que Allah quiser. Só. É assim que nós, muitas das vezes, excedemos nas nossas expressões. É um hábito ouvir alguém dizer: hoje se tenho boa vida,
ou se consegui melhorar desta doença, foi graças ao médico fulano, foi graças ao fulano, foi graças, sei lá o que, graças à vida, graças à natureza. Estas palavras não são bem-vindas no Islã, porque realmente isto constitui uma injustiça. Graças a Allah, depois fulano. Se não fosse Allah, então eu não teria obtido esta cura. Foi Allah que ensinou ao médico, que abençoou o médico para encontrar uma cura para mim. Quer dizer, Allah envia a cura, envia o sustento, envia a sua graça às suas criaturas através de outras criaturas. 2. Práticas que muitos muçulmanos observam em relação ao tratamento que dão ou dispensam às campas. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu que as campas fossem veneradas ou exagerado o seu tratamento. Muitas pessoas pensam que isto faz parte da religião, venerar uma campa, suplicar o defunto ou ornamentar a campa. São práticas satânicas. Infelizmente, muitos muçulmanos cometem essas atrocidades. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, de acordo com um hadith, diz: Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajsisil qubur wa an yubna alayha. Este hadith quer dizer que o Nabi sallallahu alaihi wasallam proibiu, interditou a ornamentação de campas ou a construção sobre elas. A ornamentação. Nós gastamos rios de dinheiro para colocar tijoleira, para colocar mármore, sei lá o que, para ornamentar a campa. E pensamos que assim estamos a fazer algo de bom para o nosso ente querido que está dentro daquela campa. Isso é uma prática satânica. O Nabi sallallahu alaihi wasallam proibiu. Meu irmão, tens vontade de gastar o seu dinheiro? Dá aos necessitados que estão ainda em vida, porque eles precisam mais e merecem mais esse dinheiro do que um defunto. O defunto não vai fazer nada com mármore nem com tijoleiras. O conselho que o Nabi sallallahu alaihi wasallam deu, a recomendação que ele deixou é que a campa deveria ser elevada 1 palmo acima da terra. Simplesmente com um sinal que indica que aqui tem uma campa, porque não é bom saltar a campa ou sentar sobre ela ou urinar ou fazer qualquer dessas coisas no sentido de desprezar a campa. Então tem que se colocar um sinal, uma pedra ou pelo menos uma pequena construção que não exceda 1 palmo só para consolidar. Ou deitar água para solidificar a terra, para que a campa não desapareça. Agora, fazer ornamentações e o cúmulo deste problema é que encontramos em alguns cemitérios, para quem visita as nossas cidades, Maputo, Nacala, Nampula, encontramos estas campas, lugares preparados para a prática do shirk. Parece um Al-Kaaba. Campas de ornamentação, infraestruturas dentro do cemitério. Isto é um grave pecado. E todos os muçulmanos a verem tudo isso e deixam passar, como se nada estivesse a acontecer. E as pessoas vão lá porque o dono desta campa era um wali, porque o dono desta campa, não sei você, quando vai pedir diante dele, alivia os seus problemas, sem saber que é o Shaitã que está a brincar consigo, meu irmão. Portanto, isto tudo é haram. O nosso dever qual é? É que se nós temos campas dos nossos familiares com esse tipo de ornamentação, temos que imediatamente destruir isso. Destruir e deixar dentro dos limites recomendados pela Sharia, pelo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mas, infelizmente, nós encontramos estas práticas e são pessoas com poder financeiro, com poder de decisão, tanto nas mesquitas ou nas comunidades, que protegem essas práticas satânicas. E quando aparece alguém e fala a verdade, então nós
olhamos para ele como um inimigo, mas essas práticas constituem um grave delito. Dentro dos cemitérios há lugares de elites. O resto da população, quando morre, é enterrada num sítio, mas tem um outro sítio reservado à elite, à socialite. Quer dizer, dentro do cemitério há bairros também. Bairros para os ricos e bairros para os pobres. Esta diferença entre as pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala nunca gostou. O Nabi alayhi salatu wassalam disse: "An-nasu sawasiyatun ka'asnani al-mishri", as pessoas são iguais como os dentes do pente. Portanto, o meu conselho é que temos que evitar essas práticas. Outros então vão venerar as campas, pedir os defuntos. Isso é haram. Se você diz que eu acredito em Allah e acredito que este defunto aqui não tem poder, mas como era uma pessoa virtuosa, eu estou a pedir através dele. Você tem problemas com Allah? Qual é o problema que você tem com Allah que não consegues falar diretamente com ele? Tens que passar por um intermediário. Gostarias, por acaso, que o seu filho, ao invés de vir ter consigo, fosse pedir o vizinho para falar consigo? Gostarias? Olha, Allah não tem filhos, mas também ele gosta que os seus servos lhe supliquem. Portanto, temos que evitar essas práticas. Encontramos também em alguns cemitérios escritas estranhas ao bom senso islâmico. Ya Rasulallah, unzur halana. Ó mensageiro de Allah, veja a nossa situação. Ó mensageiro de Allah, alivia a nossa desgraça. O próprio Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou as pessoas a pedirem a Allah. Mesmo em vida, as pessoas não iam lá dizer: Ya Rasulallah, o Nabi já aliviou as nossas desgraças quando nos ensinou o dini. Agora cabe a nós dirigirmos a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso tudo constitui um pecado. Outra questão é o elogio excessivo. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "La tataruni kama ataratin nasara ibn Maryam, innama ana abd, faqulu abdullahi wa rasuluhu." Al-itra é o elogio excessivo. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: olha, não devem me elogiar excessivamente como os cristãos elogiaram o filho de Maria, Nabi Isa, Jesus Cristo. Eu sou tão somente um servo. Digam, o servo de Allah e o seu mensageiro. Vejam, os judeus elogiaram tanto o Nabi Isa, Jesus Cristo, até que elevaram acima até da categoria do próprio Allah. E disseram aqui: olha, Ele é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Não há outro Senhor senão Allah subhanahu wa ta'ala. Na verdade, esta é uma das causas que leva as pessoas a venerarem os mortos. Porque esta pessoa em vida era uma pessoa dedicada à observância das normas que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Era uma pessoa que adorava Allah subhanahu wa ta'ala com convicção. Então Allah gosta desses servos, vai ajudando e Allah subhanahu wa ta'ala abre as portas de sucesso para essa pessoa. E aí dissemos que é uma pessoa virtuosa, uma pessoa abençoada. Quando morre, nós pensamos que aquela pessoa, as coisas boas aconteciam por causa daquela pessoa, não por causa da fé que ele tinha em Allah. E aí passamos a pedir diretamente àquela pessoa. Então é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam proibiu de olharmos as pessoas deste modo. Gostamos dos virtuosos, sim, mas temos sempre que ter a consciência de que eles não passam de criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala e que eles não têm poder nenhum. Eles não conseguem dar ou impedir algo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Outra questão é a ornamentação das casas com imagens de pessoas, animais ou fotos pendurados nas paredes. E dissemos atrás que esta prática é proibida no Islã porque conduz ao shirk maior. As pessoas começam primeiramente uma fotografia pendurada, o pai está ali só para se recordar do seu ente querido, a mãe está ali com: olha, este era avô, sua avó, mas as gerações que virão depois, o Shaitan aparece e diz que: olha, os vossos pais tinham sucesso aqui no mundo
porque iam pedir este vosso avô. Era uma pessoa virtuosa e os filhos passam a adorar aquela fotografia. Por isso mesmo o Islã proibiu essas práticas. Infelizmente, em muitas casas muçulmanas não há coisa melhor para ornamentar a casa que estas práticas proibidas. As pessoas encontram lá fotografias, até quando você pede um muçala para fazer solat, já não consegue, porque à frente tem fotografias, atrás tem fotografias, nos lados tem fotografias. Portanto, isto tudo é vergonhoso para um crente. A não ser que uma pessoa não seja sincera na sua crença, aí pode fazer o que bem entender. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha lam tastahi fasna ma shi'ta." Se não tens vergonha, faça o que quiseres. Outra questão é o uso de colares ou talismãs para proteção de mau olhar ou proteção contra o mau olhar, azar ou para atrair benefícios. عن عمران بن حسين segundo este Imran ibn Hussein, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan biyadihi halaqa, viu um homem com um colar nas mãos. Faqala, perguntou: ma hadha, o que é isto? Qal, o homem respondeu: min al-wahina, isto é para me proteger da fraqueza. Qal, então o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse ao homem: inza'ha, joga isso fora. فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا, porque isso não te aumentará senão fraqueza. Wallahi, juro por Allah, لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ, se morreres com isso nas tuas mãos, مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا, jamais terás sucesso. Vejam, uma simples coisa. Num outro hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ, aquele que pendurar um talismã para lhe proteger dos maus olhares, tudo isso, que Allah não concretize o seu desejo. Estimados irmãos, é do vosso inteiro conhecimento que o Nabi, quando fazia dua, Allah atendia imediatamente. E este foi um dua que o Nabi fez. Num outro hadith, o Nabi diz: "Man 'allaqa tamimatan faqad ashraka", aquele que pendurar um talismã, hirize, então essa pessoa terá cometido um ato de shirk. Esta é uma prática comum nos muçulmanos, cheio de almofadas, nos braços, aonde, nos bolsos, tudo isso. Se colocássemos este indivíduo numa balança, teria mais do que os quilos reais, porque cada aquele peso extra, cheio de almofadas. Portanto, meus irmãos muçulmanos, o conselho que vos dou, se alguém neste momento que está a ouvir esta palestra tem essa almofada a favor de tirar e queimar, porque isso é um pecado. E nós já dissemos que o shirk anula imediatamente as ações de uma pessoa. Outra questão é a consulta aos adivinhos ou prática de feitiçaria. Também é uma prática comum no seio dos muçulmanos. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas antes de irmos para o hadith do Nabi, muitas pessoas gostam de comemorar quando alguém que já morreu completa 40 anos, o chamado ziyarat. E as pessoas gostam muito disso. Estimados irmãos, sabem quando é que o número 40 foi mencionado no hadith? E em que circunstâncias? Primeiro, esta prática não tem fundamento nenhum. A prática do ziyarat não tem fundamento nenhum na legislação islâmica. Mas nós voltamos para o número 40. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Man ata arrafan", aquele que for consultar arraf. Arraf é o adivinho. Fasa'alahu, perguntar-lhe an shay, sobre qualquer coisa. Fasaddaqahu, depois acreditar nele, no que ele diz. Lam tuqbal lahu salatun 40 yawman, o seu salat não será aceite num período de 40 dias. Hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aquele que for consultar um adivinho, eu vim aqui queria saber se esta minha doença há de passar. Eu vim aqui e queria saber por que a minha mulher não faz filhos. E são estes conselhos que os muçulmanos dão aos seus filhos, aos seus parentes. Até dizem assim: olha, nós acreditamos que Allah é poderoso, mas às vezes é preciso ver o quê? É preciso ver o quê? Às vezes há pessoas que amarram e daí
Se há alguém que amarra, você não consegue abrir. Allah subhanahu wa ta'ala não te deu mecanismos no Corão e no Sunnah para abrir. Estimados irmãos, temos que ter paciência. Temos que ter um pouco de paciência. Se Allah não dá hoje, vai dar amanhã. Se não dá amanhã, dá depois da manhã. Se não dá agora, vai dar depois. E se não der neste dunya também, não é problema nenhum. O mais importante é estarmos em sintonia e em concordância com a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Aquele que for consultar kahinan, o curandeiro. Nós estamos a falar do curandeiro que trabalha à base de raízes, que depende da sua experiência, que olha, esta planta aqui, quando você toma, então cura dores de cabeça. Estamos a falar da bruxaria, daqueles feiticeiros. Estamos a falar daqueles curandeiros que trabalham com djinns, que trabalham com meios sobrenaturais que não se podem compreender. Diz que olha, não, como eu estou a ver aqui, o que vai acontecer amanhã é isto. Isto é um adivinho, isto é um feiticeiro. Então aquele que for ter com essas pessoas e acreditar no que eles dizem, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, então essa pessoa terá negado aquilo que foi revelado para o Nabi sallallahu alaihi wasallam. A pessoa torna-se incrédula naquilo que foi revelado ao Nabi sallallahu alaihi wasallam. E o que foi revelado para o Nabi alaihi salatu wassalam? Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. O conhecedor do oculto, do incognoscível, e ele não desvenda o que ocultou para ninguém, exceto aquelas pessoas que Allah escolhe como os seus mensageiros. Estes feiticeiros não fazem parte. Por último, a confiança exagerada e excessiva ou exclusiva nas criaturas ao invés de Allah, bem como o amor excessivo às criaturas. Muitas das vezes nós depositamos uma confiança incrível nas criaturas e desconfiamos nas promessas de Allah subhanahu wa ta'ala. O Corão al-Karim diz: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. E dentre as pessoas há aqueles que adotam parceiros e atribuem a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, eles veneram criaturas em vez de Allah. Yuhibbunahum, dedicam um maior amor, dedicam um grande amor a essas criaturas, kahubbillahi, como o amor que deveriam sentir para Allah subhanahu wa ta'ala. Mas os que creem, eles têm maior amor, têm um amor grande para com Allah subhanahu wa ta'ala do que estes. Portanto, às vezes nós amamos tanto os nossos filhos ao ponto de cometermos atos de shirk só para satisfazermos as suas vontades. Quer dizer, nosso filho está doente. E porque nós queremos que ele recupere a saúde e a saúde está a demorar, então vamos consultar um adivinho, levamos ele a um curandeiro, fazem atos de shirk, danças, jinns, tudo isso só para melhorar. O que equivale uma saúde numa embalagem de shirk? Não é saúde. Só Allah que pode nos dar saúde usando os métodos legais para obtermos a cura. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu. Num outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala fala da confiança e diz: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Este versículo, em poucas palavras, quer dizer que aquele que crê em Allah também tem confiança em Allah. Portanto, crença sem confiança não é crença. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. E aquele que confiar em Allah,
então Allah será suficiente para ele. Inna Allah balighu amri, porque tudo quanto Allah quer é isso que vai se realizar. Estimados irmãos, podíamos falar aqui mais sobre questões relacionadas com o politeísmo, mas isto que já explicamos aqui é suficiente para quem queira entender, para quem queira emendar-se, para quem queira mudar o seu comportamento para com Allah, o seu comportamento para com o Islã. Que Allah subhanahu wa ta'ala abra as nossas mentes para entendermos cada vez mais os desígnios de Allah e que Allah nos proteja do shirk, nos proteja do politeísmo. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.